7h04 em Feira de Santana, 7h04. Valeu, Dilson Barbosa. A gente conversa agora com o Dr. Drauzio Varella, né? E vai falar um pouquinho com a gente sobre a situação do Brasil no combate à pandemia. Dr. Drauzio, todos sabem, muito conhecido pelo Brasil todo, médico, é uma referência na sua área. Dr. Drauzio, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente deseja um ótimo dia para o senhor. E já começa essa entrevista perguntando sobre esse momento, como é que está para o senhor, né? A pandemia mudou a rotina das pessoas, mudou a rotina de todo mundo. Como que ela impactou a sua vida, a sua rotina, como é que o senhor está se cuidando dessa pandemia do coronavírus. Prazer muito grande tê-lo aqui conosco na manhã desta quinta-feira. Muito obrigado. É um prazer estar falar agora com os amigos de Feira de Santana, uma cidade que eu conheci, acho que 50 anos atrás ou mais, um pouco mais de 50 anos. Uma cidadezinha pequena, bonita, cresceu muito, né? Olha, a minha vida na pandemia mudou completamente, né? Eu sempre uma vida ele corre para cá, corre para lá, gravação de televisão pelo Brasil inteiro, né, em várias cidades, e palestras, enfim. Eu lembro que em novembro teve uma semana que eu peguei avião todos os dias. E agora, quando aconteceu, eu tenho mais de 60 anos, muito mais até, e fiquei em casa. Estou em casa, tomando os cuidados e trabalhando de casa. Eu, felizmente, tenho essa possibilidade, né, de fazer trabalho à distância. Então, trabalho muito o dia inteiro, mas sem sair, sem ir para a rua. Bom, e de que forma que o senhor avalia o momento que a gente está passando, avalia esta pandemia aqui no nosso país, como é que o senhor tem visto pelo Brasil afora, né, a política de combate ao vírus, de prevenção principalmente ao contágio. Aqui a Bahia, não sei se o senhor está acompanhando de perto, como é que está a nossa situação aqui na visão do senhor. Faz um panorama para a gente da forma que o senhor está acompanhando tudo isso. Bom, em primeiro lugar, a situação geral no Brasil é muito desigual. Na Bahia também, porque na verdade, essa epidemia está expondo a desigualdade brasileira. Né? Você tem pessoas que, como eu e muitos outros, que têm condição de ficar em casa trabalhando, não tem que se expor. E você tem gente que é obrigada a se expor. São aqueles que trabalham em serviços essenciais. Não pode fechar supermercado, padaria, não pode tirar os trabalhadores da área de segurança das ruas, enfim. Essas pessoas geralmente moram em casas menores, e às vezes até em habitações precárias, e muita dificuldade de fazer isolamento, porque são várias pessoas na mesma casa e não tem as condições dos outros. Isso, no momento de uma epidemia altamente transmissível, é problemático, lógico. Além disso, nós viemos cometendo uma sucessão de erros no decorrer da epidemia. Primeiro, as mensagens contraditórias. Você tem uma situação que o governo federal adota uma política, não, pode sair, vai para a rua, não se acovarde, anda sem máscara, pode aglomerar, tudo ao contrário do que a Organização Mundial da Saúde e os governos dos países mais desenvolvidos fizeram. Então, isso já gerou na população uma confusão. Será que precisa? Será que eu posso sair, me aglomerar? Será que eu preciso usar máscara? Não preciso. Então, já houve aí o primeiro embate, né? A primeira contradição. Depois, você não consegue fazer isolamento durante muito tempo. Não dá para ficar um ano isolado. Né? Fica muito difícil, as pessoas se cansam e começam a ficar com problemas de outra ordem, né? Fico sem ver meus filhos, fico sem ver meus netos, fico sem ver meus pais. Né? Uma hora começa a sair, a soltar. E o que está acontecendo no Brasil agora é muito perigoso, porque as pessoas vão para as ruas e vão sem máscara, sem nenhum critério, sem nenhum cuidado. E especialmente os mais jovens, que se julgam
imunes a qualquer problema mais grave, o que não é verdade, e se infectam, levam para dentro de casa o vírus e vão transmitir para as pessoas mais vulneráveis. Por isso é que o que aconteceu quando você analisa o Brasil inteiro? Você lembra a fase que se falava do pico, né? Dizia, o pico da epidemia, então o pico vai ser em maio, vai ser em junho, julho. O que aconteceu foi que nós atingimos o pico e aí mantivemos um platô, assim, mantivemos um número de mortes muito grande. E agora parece que começa a cair, mas começa a cair lentamente. Bom, eu ia perguntar ao senhor justamente a respeito disso, nessas medidas de flexibilização. A gente vive um momento, aqui na Bahia, inclusive, um momento muito parecido com o que acontece em boa parte do país. Reabertura de shoppings, restaurantes, academias. Aqui em Feira de Santana a gente já tem academias reabertas também. A gente tem o shopping também, os shoppings da cidade abertos. Até que ponto é o momento para isso, doutor Drauzio? Aí fala-se muito também a respeito do ano letivo, que está bem comprometido e se discute possível volta às aulas, embora não tenha previsão disso acontecer ainda. Qual que é o risco real disso acontecer? É o momento para isso agora, na visão do senhor? Olha, se você analisar tecnicamente, claro que não. Tecnicamente, como é que se combate uma epidemia desse tipo? Primeiro, reduzindo o número de infectados. Não é lógico? Você tem um agente infeccioso que se dissemina, que passa de uma pessoa para outra quando elas têm contato, e passa rápido. A epidemia começou em dezembro na China, e em fevereiro o vírus estava chegando aqui, quer dizer, 3 meses ele deu a volta no mundo. Então, é um vírus muito contagioso. Então, o que seria o ideal? Seria o ideal todo mundo ficar fechado em casa o tempo inteiro, ninguém pôr o pé na rua. Evidentemente que isso não é possível. Quando nós estamos numa fase como esta, já com 6 meses, a doença ainda provocando centenas de mortes, 700, 800 mortes agora no Brasil, em vez de uma fase com ao redor de 1.000 mortes no país inteiro, você, tecnicamente, teria uma solução que não pode ser aplicada na prática, porque não dá certo. O que nós teríamos que fazer? Você vai sair, vai para a rua, precisa ir. Ótimo, primeiro, não aglomera, mas não fica juntando na porta de um bar aquele monte de pessoas que a gente vê na televisão. As praias lotadas, com gente colada ali um lado da outra. Precisa fazer isso agora? Não, não deve fazer, porque sabe o que acontece? Enquanto as pessoas agem assim, não acaba. Não acaba. Nós ficamos meses e meses e meses em contato com esse vírus, quer dizer, não fazendo as coisas direito, vamos ter que nos restringir mais. E você continua tendo o vírus se espalhando e cada vez mais. Começou nas capitais, foi para o interior, agora cidades pequenas têm disseminação do vírus, né? Nessa hora você diz, bom, nós temos que agir com racionalidade, temos que administrar esse prejuízo. As pessoas têm que ir para a rua, tudo bem, então vamos achar um jeito, vamos coordenar, vamos ver como é que a gente, que tipo de medidas nós adotamos em cada fase, porque a epidemia é dinâmica. Agora estamos indo para a rua, certo que seria? Vai todo mundo de máscara, pô, custa usar máscara, não custa nada. É um pequeno incômodo, tudo bem, mas diante dessa ameaça, né, usar máscara, evitar aglomerações na medida do possível. Volta às aulas, não é tão simples, porque as pessoas dizem, bom, o shopping está aberto. Agora estão falando até em abrir estádios de futebol, só as aulas não voltam. O problema não é voltar às aulas. Nós estamos achando que isso é uma coisa simples de fazer, né? Aí faz o quê? Não, vai voltar em agosto. Nós chegando perto de agosto, não, agosto não dá, setembro. Não, setembro não dá, agora tem que ser outubro. Outubro, daqui a pouco, não dá. Não é assim que se faz. O que você tem que fazer se você voltar às aulas? Tem que estabelecer quais são as regras. Voltar às aulas como era antes, com todas as crianças dentro da sala de aula, isso não pode. Evidentemente não, porque nas escolas você tem professores que são mais velhos, você tem os funcionários da escola, o pessoal todo que trabalha na limpeza e todas as partes da escola que vão correr risco. Essas pessoas têm que ser protegidas. Como?
primeiro com equipamento de proteção, máscaras, aquela proteção facial. Você tem que ter álcool gel para todo mundo, as crianças têm que ser orientadas, não podem voltar todas de uma vez. Você vê isso no país? Eu não vejo, sinceramente. Eles falam em volta às aulas como se, de repente, você tivesse tudo certinho e as pessoas não corressem perigo. Não, tem que proteger. Como é que você faz chegar esse material em todas as escolas do país, nas escolas públicas? Por outro lado, você não pode deixar essas crianças em casa permanentemente. A gente diz, bom, então esse ano está perdido. Tá bom, é uma filosofia, está perdido esse ano. E agora? E quando chegar janeiro, fevereiro, terá acabado a epidemia? Claro que não. E como é que nós vamos fazer? Vai chegar uma hora que nós vamos ter que tomar essa decisão. E essa decisão não cabe só aos médicos. Os médicos têm que participar dela, lógico, dentro de toda orientação técnica. Mas tem que participar educadores e até os políticos, que têm que organizar, eles ficam aí com uma pressão, submetidos a uma pressão forte dos que querem retomar e dos que não querem retomar também. São decisões difíceis que nós temos que tomar maduramente, né? com todo o conhecimento técnico necessário. Bom, Drauzio, desde que a pandemia chegou ao Brasil, muito se falou do achatamento da curva do pico, né? Estatisticamente, algumas pessoas inevitavelmente teriam uma quantidade, na verdade, de pessoas teriam o vírus e que esse pico precisaria ser achatado, né? As pessoas não pegassem o vírus ao mesmo tempo. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Essa é a melhor estratégia? Ela tem sido, de fato, utilizada como um norte para todas as autoridades de saúde? Como é que está essa questão? Olha, nós temos alguma experiência já, né, no país. Você lembra que quando começou a epidemia, primeiro nós ficamos surpreendidos, né? Você sabia que em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, são cidades que recebem, Salvador, cidades que recebem muitos turistas do estrangeiro, seriam os primeiros focos da disseminação da doença. Nós sempre esperava que Manaus fosse. E em Manaus houve uma tragédia coletiva, né? Você lembra das imagens, as covas, o congestionamento nos cemitérios, porque os carros que transportavam os corpos não conseguiam descarregá-los. Então, ali você teve um exemplo do que é uma epidemia que acontece de repente numa cidade que não houve isolamento. Outras cidades adotaram isolamento e nós conseguimos ir um pouco mais devagar, porque qual é o problema nessa situação? A gente fala, você quando tem um número de casos muito grande, você provoca um colapso nos hospitais. A população não entende bem o que é um colapso no hospital. Colapso em um hospital significa o seguinte: todos os leitos são ocupados por doentes com Covid. O centro cirúrgico é transformado em UTI para receber esses doentes. Aí você tem uma criança de 12 anos que tem uma apendicite, morre porque não tem lugar para ser operada. Todo o equipamento médico, todo o pessoal está envolvido nos casos de Covid. Então não pode acontecer isso, porque morrem não apenas aqueles que têm Covid e não têm acesso às UTIs, como a gente viu, mas morrem também pessoas que têm as doenças comuns que não dão trégua. Então, o que tem que ser feito sempre? Não pode aumentar muito rapidamente o número de casos, porque vai morrer muito mais gente, você paga um preço muito alto para isso. E quais são as medidas que evitam que isso aconteça? Que a transmissão seja retardada, que ela aconteça mais devagar, que não fique todo mundo doente ao mesmo tempo. Isso é uma coisa tão clara, todos os países da Europa fizeram isso, a China fez, o mundo inteiro tomou esse tipo de precaução. Aqui no Brasil não foi assim, nos Estados Unidos também não tem sido assim. E olha, por casualidade, são os dois países com maior número de mortos. Maior número de mortos não só em número absoluto, são o maior número de mortos para cada 100 mil habitantes.
Esse é o preço que a gente paga por essa discussão. Ah, não precisa de máscara, não precisa de nada. Só que morre muita gente. E aí vai ver a morte quando ela acontece com frequência, as pessoas vão ficando impermeáveis, começam a aceitar. Ah, morreram 780 hoje, nossa, ontem foram 800. Passa a ser um número, entende? As pessoas só vão entender isso, só vão entender o significado desses números quando acontece na família delas, né? E a gente vive um momento agora, doutor Drauzio, de várias pesquisas, né, em busca da vacina, que tem sido considerada aí, quem sabe, a salvação, né, para esse momento de pandemia que a gente vive. Como é que o senhor está acompanhando essas pesquisas? A gente tem aqui na Bahia, por exemplo, tanto uma pesquisa russa sendo utilizada como pesquisa, né? A parte da pesquisa russa acontece aqui na Bahia, como uma pesquisa Uhum. também da Universidade de Oxford, da Inglaterra também, com pessoas participando do experimento aqui na Bahia. O que é que o senhor acha qual pesquisa que está mais próxima na visão do senhor e como é que o senhor está vendo essa corrida em busca da vacina? Olha, eu vejo essa corrida da melhor forma possível, né? Você vê, nós tivemos a vacina que foi obtida mais rapidamente na história, foi a vacina da cachumba. Levaram 4 anos para conseguir desenvolver a vacina. Agora, em meses, nós já temos testes em fase 3, que é a fase final dos testes, né? E muito provavelmente, até o final do ano, a gente já tenha a demonstração de que uma dessas vacinas, ou mais de uma, tenha eficácia e uma possibilidade de ser é, produzida e administrada à população. Mas a vacina não será a solução para esse problema. Vai ajudar, mas não para o problema que nós estamos vivendo hoje. Pense um pouquinho. Vamos dizer que a gente, até o final do ano está aí, né? São 2 meses e nem 3 meses ainda. Outubro, novembro, 3 meses em total. Bom, até 3 meses a vacina comprovou atividade, ótimo, uma delas. Bom, vai ter que ser produzida, né? E depois nós vamos ter que vacinar. A produção leva um tempo, não é uma coisa de um dia para o outro que você faz milhões de doses, né? Na hora de administrar a vacina, nós sabemos fazer isso. O Brasil tem o maior programa de vacinações gratuitas do mundo, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. As pessoas não dão bola para isso, acham, vai lá, toma vacina. Tá. Bom, qual é a estratégia que você precisa num país de 210 milhões de habitantes? Vacinar as crianças, vacinar os adultos. Nenhum país oferece tantas vacinas gratuitas quanto nós oferecemos. E não sabemos como é que a gente distribui, como é que vacina as pessoas num país de dimensões continentais. Mas nós vamos ter que ter vacina suficiente, estabelecer critérios. Muitas dessas vacinas você vai precisar de 2 doses. Essa vacina de Oxford, da AstraZeneca, 2 doses. A vacina a vacina chinesa, a Sinovac, provavelmente 2 doses também. E outras serão assim. Então, é uma coisa muito complexa você organizar um sistema desse. Dificilmente você vai desenvolver em tão pouco tempo uma vacina que proteja 90%, 95% dos vacinados. É bem provável, e assim dizem os técnicos, que nós tenhamos vacinas que consigam aí proteger 50%, 60% dos vacinados. Mas o tempo necessário para vacinar toda a população de risco, pelo menos, né? São profissionais de saúde, policiais, os que têm acima de 60 anos. Não é uma coisa que você faça em 15 dias num país desse tamanho. Então, quando é que isso vai acontecer? Na melhor das hipóteses, nós vamos ter aí, no final dos primeiros, desculpa, no final do primeiro trimestre do ano que vem. E aí, será que essa vacina, quando vier, já não vai pegar a situação como está hoje? Então, nós vamos enfrentar os próximos meses sem dispor de uma vacina. Temos que ser realistas, não adianta ficar sonhando. Os próximos meses, eu acho que os próximos 6 meses, nós vamos viver com a maioria da população. Se houver vacinação, vai ter começado ou vai ter imunizado uma pequena parte da população.
Então nós vamos ter, o vírus vai ficar por aí ainda meses, porque quando você não faz as coisas direito, quando você vê a população andando, se aglomerando, todo mundo sem máscara, quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai levar mais tempo para controlar a epidemia. Não tem mistério nessa história. Você chega perto de outra pessoa infectada, fica sem nenhuma proteção próximo dela, o vírus passa. O vírus não quer saber se você é a favor do presidente da República, se você é contra ele. O vírus se transmite pelo contato direto e acabou. Pois é, e ainda falando sobre esse assunto, doutor Drauzio, e é importante a gente ouvir a opinião do senhor sobre esse assunto, é porque muito se fala em imunidade de rebanho. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que de fato é isso e se a gente, de alguma forma, chega perto disso, porque a gente nota muitas vezes as pessoas, de fato, relaxando na política de prevenção, com o uso da máscara, o álcool gel e tudo mais, e usando isso até como um pretexto. É algo que se aproxima de alguma forma ou não? Olha, eu não gosto desse termo imunidade de rebanho, porque parece que as pessoas fazem parte de um rebanho de carneiros ou de qualquer outro animal. Se a gente imunidade coletiva ou imunidade comunitária. Acontece o que nesse tipo de situação? Quando tanta gente entrou em contato com o vírus, que você começa a ter, cada um tem a sua própria imunidade, porque já entrou em contato, e coletivamente o vírus começa a ter mais dificuldade de se transmitir. Bom, primeiro, nós não atingimos isso em nenhum lugar do Brasil. Há uma discussão se na cidade de Manaus a gente não tenha chegado perto disso, porque lá Manaus teve um pico, uma epidemia, morreu muita gente. E aí depois caiu rapidamente. Nos outros lugares não foi assim. Na Bahia não é assim. São Paulo não é. Rio de Janeiro também não. Nas grandes cidades brasileiras você teve um aumento dos casos, depois vem uma fase de estabilidade, um platô, ainda com muitas infecções. Se você tivesse soltado, vamos dizer que naqueles dias começou o vírus a se disseminar, você disse, solta todo mundo, vamos enfrentar, quem tiver que pegar, que pegue, e acabou. Morre quem tem que morrer. O que teria acontecido? Nós teríamos apenas esse número de mortes vergonhoso que nós temos. Né? Teríamos muito mais gente que teria perdido a vida naquele tempo. E aí você talvez tivesse agora um número pequeno de casos, mas a que preço? Uma sociedade civilizada não pode fazer isso de jeito nenhum. Sabe, não pode fazer, você não pode pôr Você olha hoje e vê o pessoal mais novo aí, 20, 30 anos, aí saindo, fazendo festa, sem máscara, sem nenhuma proteção. É um absurdo acontecer isso. Porque essa gente está aí nas ruas pensando em si. Bom, eu sou jovem, se eu pegar, tudo bem, não vai acontecer nada. Primeiro, não é verdade. Não é verdade. Morre gente com 20 anos, morre gente com 30 anos, menos do que depois de 70, mas morre. Segundo lugar, é só você que interessa, você levar o vírus para dentro da sua casa, infectar sua mãe, seu pai, seus filhos, infectar as pessoas mais frágeis da sua família, para você não tem importância nenhuma. Esse é o ponto fundamental. E além do que, quando você tem um grande número de pessoas infectadas e o vírus começa a ter dificuldade de se transmitir, ele vai ter mais dificuldade, mas ele não vai desaparecer. Esse tipo de imunidade não elimina o vírus, porque sempre haverá pessoas mais frágeis que ainda não foram infectadas e que vão adquirir o vírus. Então, esse conceito não é mágico. Bom, adquire imunidade de rebanho, o vírus vai embora. Não é assim que acontece. Ele permanece. Nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo. O que vai acontecer, se ele vai se tornar mais um vírus que provoca um quadro gripal mais leve, ou se ele vai se tornar mais agressivo, com as mutações que ele vem sofrendo, a gente não sabe, não dá para prever o futuro, né? Bom, o senhor está participando de uma campanha do Superior Tribunal Eleitoral para a convocação de mesários para trabalhar nas eleições de 2020. Algumas pessoas questionam a convocação de mesários pela Justiça Eleitoral. Como é que o senhor encara a opinião dessas pessoas e
na opinião do senhor, de fato é seguro trabalhar nas eleições? Olha, eu encaro essas opiniões com todo respeito, lógico. Você pensa o seguinte, você recebe um telefonema do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Luiz Barroso, que foi o que eu recebi. Me liga e diz, olha, nós estamos com um problema sério. Nós não podemos deixar de ter eleição esse ano. Não podemos deixar, está na Constituição. Não pode transferir para o ano que vem. E, além do que, cria um precedente perigoso. Aí nós temos que ter eleição. Sem mesário você não tem eleição. E nós estamos com medo que as pessoas não se apresentem. O tribunal vai fornecer material de proteção. Isso me garantiu que o tribunal vai oferecer material de proteção, máscaras, proteção facial, tudo necessário, álcool gel, tudo. E que as eleições vão ser organizadas de uma forma a proteger as pessoas que estão lá. Só que nós não podemos deixar de ter os mesários. Se eu faria um favor, eu acho que é um serviço que eu estaria prestando, para convocar os mesários a continuar se apresentando, porque os mesários voluntários são muito importantes. E fazem um papel social importante. Senão você tem que convocar todo mundo à força, e ele queria evitar uma medida mais autoritária. Bom, como é que eu raciocinei? Todos nós defendemos a necessidade de manter os serviços essenciais, não é verdade? Você não podia ter fechado o supermercado, padaria, farmácia, não pode, tem que manter os serviços essenciais. E as pessoas que realizam os serviços essenciais tiveram que sair das suas casas. Muito bem. Muitas vezes sem proteção nenhuma, proteção por conta própria, né? Arranjou uma máscara de pano aqui, comprou um vidro de álcool gel, foi assim, não foi? Eleição é um serviço essencial, você não pode deixar de ter eleição, nós vivemos numa democracia, então nós temos que ter eleição. Esse serviço essencial tem que ser realizado. Eu acho que tem toda a coerência você dizer, olha, como é que nós vamos fazer a eleição? Aí as pessoas dizem, mas faz a eleição, o cara vai lá como mesário e não ganha nada para isso. Sempre foi assim. Eu fui mesário muitas vezes quando estava ainda na faculdade, nunca assim, o sistema eleitoral brasileiro nunca pagou os mesários, né? Tem lá o lanche, etc., essas coisas que eles fornecem. Eu achei que era uma contribuição que eu tinha que dar para o país. Agora, hoje com a internet, cada um fala o que bem entende, né? Uns xingam, outros, sabe? Não, difícil, tudo é difícil. Pois é, eu imagino. Bom, voltando um pouquinho ao começo disso tudo, doutor Drauzio, muito se falou, e até pode ser uma teoria conspiratória ou não, né? Queria ouvir a opinião do senhor. Porque a gente teve o boom da pandemia, ou pelo menos o início dela, aqui no Brasil, pouco depois do Carnaval. Aqui na Bahia mesmo a gente tem o Carnaval da Bahia, conhecido no mundo inteiro, que aglomera muita gente. E, por coincidência ou não, a gente teve os primeiros casos registrados de Covid pouco depois do Carnaval. O senhor relaciona uma coisa com a outra? É teoria conspiratória o fato de que o vírus possivelmente já estava aqui e não sabíamos? Ou o senhor acha que não é possível relacionar? Olha, essa epidemia enganou muito. Porque, primeiro, quando começaram os casos na China, ninguém previu o que ia acontecer. Porque não se imaginou que fosse um vírus. Esse vírus já faz parte do grupo dos coronavírus, que provocam resfriados comuns, etc. Ninguém achou que pudesse ter aquela agressividade. E estava acontecendo do outro lado do mundo, lá na Ásia, né? A gente tinha pouca informação. Eu, inclusive, na época, não achei que isso fosse uma coisa grave. Mas não fui só eu, foram todas as autoridades sanitárias mundiais. Nós acordamos e percebemos que a gravidade da epidemia quando o vírus chegou na Itália, que foi em fevereiro. Provavelmente já andava por aqui. Mas quem é que chegaria numa hora daquelas e diria, olha, não pode ter carnaval, porque lá na China está tendo um vírus assim, com essas características, e já chegou na Europa. Esquece, é impossível você fazer isso.
Impossível, nenhum presidente da República, nenhum governador, ninguém conseguiria naquele momento, em que não havia casos no Brasil ainda, provavelmente até havia, mas ninguém sabia, como é que sabe tomar uma medida como essa? Imagina, uma coisa tão complicada, tão complexa quanto uma decisão dessas. Nós viemos saber da epidemia quando ela começou na Itália. A Itália é um país de livre informação, e aí nós tivemos notícias do caos que estava acontecendo nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva. Mas você veja como são as coisas. Naquele dia, no dia em que as autoridades italianas decretaram o fechamento das cidades no norte da Itália, naquele exato dia, os espanhóis autorizaram uma marcha da comemoração do Dia Internacional da Mulher, que reuniu 200 mil pessoas nas ruas centrais de Madrid. A Espanha é vizinha de porta com a Itália. Ou seja, o Brasil, naquela época, vamos parar o carnaval aqui, os espanhóis não impediram uma marcha para comemorar o Dia Internacional da Mulher naquele dia, no dia que os italianos estavam fechando as cidades do norte da Itália. Percebe? Então, é impossível. Quando a epidemia chegou nos Estados Unidos, país mais rico do mundo, não havia máscara para distribuir, não para a população, mas para o pessoal da saúde, nos hospitais. Eles não tinham máscara. Por que não tinham máscara? Porque não tinha máscara, não custa nada, coisa baratíssima. Ele não tinha porque a produção, 90% da produção mundial de máscaras é da China. Ninguém conseguia competir com os preços das máscaras chinesas. Então, quando os chineses precisaram das máscaras, pararam de exportar e ninguém tinha. Então, Nova York, capital financeira do mundo, os hospitais não tinham máscara para proteger o pessoal da saúde. Então, a epidemia pegou o mundo de surpresa. Não deveria ter pegado, mas pegou, infelizmente. Drauzio, para a gente encerrar, fala-se muito de legado pós-pandemia, legados, né? Pós esse momento que a gente vive. O senhor acredita que a gente deva ter legados e quais os principais, na visão do senhor, que devem ficar para a população após esse momento passar, que é o que a gente espera que aconteça logo, mas a gente sabe que ainda temos uma caminhada pela frente dentro dessa pandemia? Olha, eu acho que nós temos dois tipos de legado. Primeiro, esse sentimento de solidariedade que atingiu o país como nunca antes. Doações, empresas ajudando, gente tentando discutir como é que a gente poderia distribuir cestas básicas, tentar impedir que a fome assolasse o país. Então, acho que esse é o primeiro legado. Eu, na vida inteira, nunca vi tantas demonstrações de solidariedade. É o primeiro legado. O segundo legado, que eu acho que é tão importante como esse, ou talvez até mais, que é o Sistema Único de Saúde. Nós temos o maior Sistema Único de Saúde do mundo. Os brasileiros não dão a importância para o SUS, a importância que ele deve ter. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um Sistema Único de Saúde. Olha o que aconteceu e vem acontecendo nos Estados Unidos. Lá, ou você tem um plano de saúde, ou você não tem nada. E se você não tem nada, você passa mal, você tem a coisa, você vai para o hospital. Tem havido contas de $1 milhão de pessoas que acabaram na UTI, entubadas por vários dias. No Brasil, o SUS, bem ou mal, tem dado conta da epidemia. E em vários lugares, muito bem. A Bahia tem saído bem. São Paulo tem saído bem. Vários pontos do Brasil, o SUS se organizou de tal forma que não houve gente morrendo nas ruas, que é o que teria acontecido. O que aconteceu em alguns lugares em que o SUS teve menos habilidade, menos agilidade para poder atender esse número de casos. Você viu os leitos aumentando, leitos de UTI, os hospitais tentando se organizar da melhor forma possível. O que mostra é que dá para ter um sistema único de saúde melhor, muito melhor, porque ele tem tudo o que é necessário para funcionar bem. O que falta? O que falta são políticas de saúde.
Olha, tirando essa fase da epidemia, que nós tivemos um absurdo em trocar 3 vezes o ministro da Saúde, mesmo antes, nos últimos 10 anos, nós tivemos 13 ministros da Saúde. A média de permanência no cargo foi 10 meses. Então, na verdade, isso acontece também nas secretarias estaduais e nas municipais. Você não escolhe ministro da Saúde, um sanitarista preparado. Não, é moda de troca política. Precisa agradar esse partido por um ministro da Saúde. Eles são loucos por esse cargo. É um cargo que tem uma verba enorme, né? E você, então, entrega o ministério para esse. 10 meses depois troca. Porque quando ele começa a entender como funciona o ministério, ele vai embora. E é trocado por outro por critério político também. Imagina uma empresa privada se você usa o mesmo critério. Você quebra a empresa. E assim tem sido no Brasil. Isso acontece nos 3 níveis. A saúde tem que ficar acima da política. A saúde e a educação acima da política. Como é nos países europeus? Você troca o ministro da Saúde da Inglaterra ou da Alemanha, ele sai, leva com ele meia dúzia de assistentes, gente que ele levou para lá para ajudar na formação do Ministério. Esses saem, mas o Ministério continua funcionando, os serviços essenciais são mantidos. Aqui cai o ministro da Saúde, cai um monte de cargos de confiança, troca toda a estrutura e vem gente por indicação política. E aí você tem um técnico competente, formado, muitas vezes com pós-graduação no exterior, como estão lá, há muitos assim no Ministério da Saúde. E ele tem um chefe que é um ignorante, que não entende nada daquele assunto, que foi colocado lá por indicação política. As pessoas vão desanimando. Isso não pode continuar desse jeito. O Sistema Único de Saúde é absolutamente necessário para o país. Sem o SUS é a barbárie. O SUS presta um serviço à população de enorme importância. Se nós não tivéssemos o SUS nesse momento, o número de mortes teria sido incalculável. Quando você pergunta para as pessoas qual é o melhor programa de distribuição de renda no Brasil, todo mundo diz, é o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma pequena ajuda, é uma ajudinha comparado com o SUS. O SUS investe 250 bilhões em saúde. Ele tem que ser melhor organizado, tem que ter mais recursos, é lógico, mas ele tem que ter uma gestão mais profissional. Eu acho que isso pode ficar um grande legado dessa epidemia, a gente levar o SUS a sério e a população valorizar o SUS e cobrar dos dirigentes uma organização decente para o nosso Sistema Único de Saúde. Doutor Drauzio Varella, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco, agradece a entrevista. Foi uma satisfação muito grande entrevistá-lo na manhã desta quinta-feira. Entrevista esclarecedora, importante a gente ouvir pessoas que são referências no país e que trazem informações e orientações importantes em um momento desse que a gente vive de pandemia. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço e eu estou à disposição de vocês. Um abraço. Conversamos então com o Dr. Drauzio Varella, falando um pouco a respeito desse momento que a gente vive de pandemia.